Teste. Oi, gente, tudo bem? Aqui, Garrone correspondente, né? Botou gravata, é Garrone correspondente. Eu vim para o Rio para fazer uma reportagem dessa expectativa para a reunião do G20, da cúpula dos chefes de Estado do G20. Aqui atrás, o Museu do Amanhã. Alguns dos eventos serão realizados aqui. O principal, a reunião dos chefes de Estado, vai ser no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Essa maravilha do modernismo brasileiro. Essa ainda não é a coluna do Garrone, eu vou fazer a coluna do Garrone com calma, por enquanto é o Garrone correspondente, o canal voltando aos poucos. Assista o outro vídeo em que eu explico o motivo pelo qual eu resolvi parar um pouco o canal e o motivo pelo qual eu resolvi voltar a fazer o canal. Confere, o vídeo já está disponível. Primeiro eu queria falar desse desafio do ponto de vista pessoal de cobrir o G20. É claro que o G20 tem a sua própria agenda. A organização, que não é bem uma organização, porque não tem um corpo burocrático que acompanha, há uma presidência rotativa. Nesse momento, é o Brasil que está na presidência, o Brasil que cedia os encontros e o Brasil que organiza os encontros. A princípio, uma união de países para discutir temas relacionados à economia, às finanças. Surgiu depois da crise asiática lá no fim dos anos 90. Aos poucos foi ampliando a agenda. Nesse momento, com a presidência do Brasil, um dos objetivos é tratar das questões sociais, não à toa há o G20 social. É uma exigência do presidente Lula, que atualmente é o presidente do G20. Só que, o que acontece como jornalistas? Os jornalistas não vêm aqui exatamente para cobrir o que os chefes de Estado, a organização do G20 quer que seja coberto. Os assuntos são ilimitados e sempre acontece, isso é de praxe, sempre acontece. Tem o evento acontecendo, tem as discussões voltadas para esse ou para aquele assunto, mas tem a vida real, o mundo que está acontecendo, guerras, possíveis problemas climáticos ou qualquer tipo de tragédia, um terremoto, tudo isso pode acontecer enquanto há uma reunião do G20. E cabe ao jornalista não só acompanhar a reunião do G20, mas aproveitar a presença de chefes de Estado, de pessoas tão importantes, para ouvir a opinião deles. Pode ser qualquer assunto, eu posso estudar toda a história do G20, todos os assuntos que estão na pauta do G20, mas aí chega na hora do G20, vamos lá, vamos supor que morra um Papa. Não é mau agouro, é só uma especulação. O tema do G20 vai acabar sendo a morte do Papa e a reação dos chefes de Estado, das lideranças políticas do mundo sobre a morte do Papa. Então a agenda do G20, apesar de ser bastante específica, a presença de chefes de Estado, nesse caso no Rio de Janeiro, vai permitir que você ouça, tenha a visão deles. E aí, falando como jornalista, acaba sendo um teste, porque não tem exatamente como você se preparar para a cobertura deste evento. Eu já estudo esses assuntos internacionais, desde a faculdade, tem mais de 20 anos. Então, de certa forma, a preparação para a cobertura do G20 não acontece neste momento, ela vem acontecendo há 2 décadas. Morte de Papa, o início da guerra do Jiriquistão, uma bomba aqui, um atentado ali. Jiriquistão foi um país que eu acabei de inventar, não sei se vocês perceberam. É um medo, mas é um medo, assim, gostosinho. E aí, é muito difícil de cobrir porque a gente não tem acesso à reunião em si. A gente fica tendo ali relatos indiretos de pessoas que estiveram próximas das autoridades. Temos também algumas imagens, um pequeno sorriso, um olhar, um gesto, tudo, apesar de sutil, fica muito grande quando o assunto é reunião de chefes de Estado. A cor da roupa, um atraso, a decisão de ter uma reunião bilateral, de não ter uma reunião bilateral, tudo é assunto, tudo é notícia, principalmente quando é algo que alguém não quer que se divulgue. E o trabalho do jornalismo, que pode parecer assim, um tanto quanto glamouroso, pode até ser, mas tem muito de espera. Tem um espaço geralmente reservado para a imprensa. Eu vou rodar imagens do G20, mas não da reunião dos chefes de Estado, mas sim da reunião dos ministros de negócios estrangeiros, dos chanceleres, reunião que houve aqui. Esse aí é o espaço reservado para jornalistas. A gente fica ali à espera de algum comunicado oficial, tem um buffet ali para quem quiser comer, e volta e meia uma autoridade sai, você consegue conversar para tentar entender
o que acontece. Então, longe do glamour, tem muita espera em relação à notícia. Que notícia pode sair? É muita espera. E aí, menina, temos um problema. Tem uma treta contratada para o G20. Segundo o Tribunal Penal Internacional, Vladimir Putin é responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal e transferência de crianças da Ucrânia para a Rússia durante a invasão russa da Ucrânia. E aí, todos os países que são signatários do Estatuto de Roma, que é o acordo que formou o Tribunal Penal Internacional, são obrigados a cumprir a decisão do tribunal, ou seja, nesse caso, prender Vladimir Putin. O Putin viajou muito nesse ano de 2024 e passou por vários países, a maioria dos quais não faz parte do Tribunal Penal Internacional, mas passou pela Mongólia, que é um país vizinho da Rússia e tudo mais, faz parte do Tribunal Penal Internacional. Putin foi para a Mongólia, foi recebido como chefe de Estado, que ele é, saiu de lá sem nenhum problema. Agora, se ele vier ao Brasil, o Brasil teria, teoricamente, que prender Putin. Vamos lá, teste. E aí, gente, tive que gravar outro vídeo. Por quê? Porque a notícia atualizou. O Putin, que era uma incerteza, todo mundo achava que ele não vinha e tal, acabou confirmando, não vem. O próprio Putin falou que não vem porque atrapalharia ali os trabalhos do G20. Então, só para atualizar, eu achei que eu ia fazer um vídeo só, o Garrone, correspondente de Boina, teve que entrar aqui para atualizar. É oficial, o Putin não vem. Я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я там специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума. O correspondente da CNN Portugal no Brasil acompanha os preparativos desta cimeira, em direto do Rio de Janeiro, onde vai acontecer este encontro. Nelson Garrone, boa noite. Esta decisão de Vladimir Putin não é propriamente surpreendente e, se calhar, Lula da Silva até agradece. Claro que ninguém vai dizer isso publicamente, né, Ana Guedes Rodrigues? Mas não surpreende e evita um constrangimento, porque o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, faz parte do Tribunal Penal Internacional. Aí eu fico imaginando, Ana Guedes Rodrigues, Putin vem para cá, esse ia ser o assunto da cimeira, porque dificilmente o Brasil ia cumprir esse mandado, e o assunto ia ser esse. E aqui no Brasil, com a imprensa livre, todos iam querer perguntar a todo tempo para o presidente Lula da Silva. Acabou com o problema, ele mesmo desistiu, e eu imagino que participe da cimeira, assim como participou da cimeira dos BRICS na África do Sul, de forma remota. E Ana Guedes Rodrigues, Vladimir Putin não vai poder ver o pão de açúcar de perto. Não, é uma paisagem que pelo menos não poderá ver já em novembro. Quem sabe se as coisas se resolvem no futuro, mas não num futuro próximo. Obrigada, Nelson Garrone. Continuação de bom trabalho. O que eu fico pensando, se o Putin viesse, ele de fato ia atrapalhar, porque ele ia acabar sendo a pauta, né? Não entra no território brasileiro, não gera esse constrangimento, porque o Brasil, muitíssimo provavelmente, não iria fazer nada, né? Improvável. Acaba sendo o melhor dos mundos, né? Porque senão ia acabar revelando a hipocrisia, né? Porque uma coisa é o direito internacional, as regras, os tratados, que são importantes, eu sou um entusiasta do direito internacional, mas tem a política como ela é, a vida como ela é, que, em última instância, o que fala mais alto é o poder. E em se tratando de poder, Putin é um daqueles que tem muito desse negócio aí. Mundo real, né? Porque o Brasil não desconvidaria, porque seria péssimo, então o próprio Putin se desconvida. Não é a primeira vez que esse assunto vem à tona. No ano passado se discutiu muito isso. O presidente Lula, a princípio, disse que nem sabia que tribunal era esse, e o então ministro da Justiça, Flávio Dino, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que o Brasil estudava sair do Tribunal Penal Internacional. Naquela época, foi pauta na CNN Portugal, eu tratei desse assunto, e eu já adiantava que era mais conversa, sabe? Que não ia sair do papel. Olha só. No momento, a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo. É um
alerta que o presidente fez. É claro que a diplomacia brasileira vai saber avaliar isso em outro momento. Está agora em direto o correspondente da CNN no Brasil, Nelson Garron. Muito boa noite. O debate está lançado sobre se o Brasil deve ou não continuar a ser signatário do TPI. Exatamente. Muito boa noite, Ana Sofia Cardoso. Cobraram do ministro da Justiça. O ministro da Justiça é um jurista renomado, talvez o principal jurista do governo Lula da Silva, um ex-juiz e há quem diga até um cotado para assumir a Suprema Corte. Então é alguém que tem gabarito. A questão é, há um diagnóstico correto, há um desequilíbrio no Tribunal Penal Internacional. Não há China, não há Rússia, não há Índia, não há Estados Unidos, também não há Ucrânia também. Mas daí, essa atitude do Brasil a sair do Tribunal Penal Internacional não é tão fácil assim, não depende só da decisão de Lula da Silva e também da decisão do ministro Flávio Dino. Depende, por exemplo, do Congresso. Será que vale o Congresso brasileiro parar para discutir isso? E outra questão interessante, Ana Sofia, essa reunião do G20 no Brasil é em novembro do ano que vem. Para sair do Tribunal Penal Internacional, segundo o seu artigo 127, é necessário comunicar ao Tribunal Penal um ano antes. Acho, creio eu, opinião do comentador, que esse é um assunto dos média, é um assunto das redes sociais, mas na prática, dificilmente Lula da Silva vai gastar capital político para levar esse tema para o Congresso, para conseguir apoio das duas casas, para tirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional. E Lula da Silva se representa ali no cenário internacional pedindo uma reforma das instituições internacionais. Ora, ele pede uma reforma das instituições internacionais e quer sair de uma. Meu chute aqui, Ana Sofia, é de que vai ficar só em declarações de autoridades. E só isso. Até porque a janela de oportunidade para essa eventual alteração é muito curta, como tu bem referiste, Nelson Garron. Um bom resto de noite para ti. Até à próxima. Lá para cá, o assunto meio que morreu. Ninguém falou em tirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional, ficou naquele discurso. Mas o que não morreu é o mandado que tem contra Vladimir Putin. Ele tem que ser preso por qualquer país que faça parte do Tribunal Penal Internacional. Parei aqui em frente ao Museu da Manhã, fiz entradas na CNN com esse tema de preparativos para o G20, e aí eu não podia deixar de conversar com vocês para atualizar, porque na TV o público é português, claro, e mais do que isso, aqui no canal eu tenho o tempo que for. A gente pode conversar aqui por muito tempo e eu tenho muita coisa para contar. Esta reunião do G20 vai ter lugar no Rio de Janeiro, no Brasil, onde já está o Nelson Garron a inteirar-se dos preparativos para esta importante cimeira. Muito boa tarde, Nelson. Acabámos então de perceber os motivos pelos quais Vladimir Putin não vai estar na cimeira do G20, mas aí no Rio estarão outras figuras de relevo internacional, como Joe Biden e António Guterres. Exatamente, muito boa tarde, Rita. Eu falo aqui direto do Museu do Amanhã, essa maravilha do arquiteto Santiago Calatrava, o mesmo que projetou a estação de autocarros de Lisboa, a Estação Oriente. Bem, essa notícia não chega a surpreender. Eu apurei aqui, Rita, que já não se esperava mais a vinda de Vladimir Putin para esse evento, justamente por conta desse constrangimento. O que se espera é que venha Sergei Lavrov, que é um veterano diplomata russo, que é ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia há 20 anos. Antes disso, tinha sido embaixador da Rússia nas Nações Unidas, lá em 1900, Boris Yeltsin. No Rio de Janeiro, especificamente, já sediou o Mundial de Futebol, já sediou uma Olimpíada. Agora, o ano do G20 e agora a cimeira dos chefes de Estado. A sensação entre os organizadores é de que se organizar um G20 com tudo certo, o Rio de Janeiro está pronto para qualquer evento e não ser uma cidade mais restrita àquele ambiente de praia, ambiente de verão, ambiente de carnaval. Eu conversei com o Lucas Padilha, que é presidente do comitê do G20 no Rio de Janeiro, e ele dá essa expectativa pelo lado dos organizadores, aqueles que não são protagonistas, que trabalham nos bastidores. Vamos ouvir. Olha, não existe diplomacia sem infraestrutura, sem hotel, sem almoço, sem coffee break, sem logística. E a cidade do Rio tem se preparado para o G20 há 1 ano e meio. São 3 prioridades dadas pelo Brasil. O Brasil é o presidente rotativo do G20. Primeiro, combate à fome, pobreza e desigualdade. Em segundo lugar, desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. E terceiro lugar, a reforma da governança global. Em terceiro lugar, mais o governo brasileiro já deixou claro que a reforma da governança global é prioridade. Posso citar nomeadamente a Assembleia Geral das Nações Unidas, maior protagonismo da Assembleia Geral, inclusive para assuntos de manutenção de paz, reforma do Conselho de Segurança e também das instituições econômicas, aquelas forjadas depois
da Segunda Guerra. A agenda do G20 é uma coisa, o interesse dos jornalistas, dos média, Rita, é outra coisa. Então, é esperar para ver se essa agenda que eu relatei aqui, de desigualdade social, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global, vai ser a prioridade daqui a um mês, Rita. Daqui a um mês, exatamente nesse museu assinado por Calatrava, como tu lembravas, estabelecias a ligação à Estação do Oriente, cá em Lisboa. Deixa-me só dizer que é mais estação de comboios do que de autocarros, mas só pelo teu esforço em dizer autocarro e não ônibus, já valeu a pena este teu acrescente, Nelson. Que bom voltar a conversar sempre contigo. Muito gentil, Rita. Obrigado. Sempre. E tem esse documento aqui assinado pelos chanceleres dos países do G20 que se reuniram às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas e eles se comprometeram a trabalhar por um sistema multilateral revigorado e fortalecido. O que quer dizer isso? As palavras são pouco precisas, porque para ter o apoio desses 20 países, que na verdade são 21, mas ok, G20, para ter o consenso e o apoio de todos esses países, é necessário ter um texto pouco objetivo, um pouco etéreo, bastante aguado, porque senão ele não seria aprovado. E tem algo aqui que soa como um discurso de Miss. Eles falam em procedimentos e práticas transformadoras que reconheçam a autoridade e potencializem a eficácia da Assembleia Geral. Tem ainda, no G20, uma defesa de uma reforma no Conselho de Segurança para alinhar a realidade às demandas do século XXI, tornando o Conselho de Segurança mais representativo, inclusivo, eficiente, eficaz, democrático e responsável. Lembrando que todos os países que fazem parte do Conselho de Segurança, entre os membros permanentes, aqueles que têm poder de veto, estão no G20. Então, eles não têm o mesmo interesse dos países como o Brasil, que fazem parte do Conselho de Segurança volta e meia e não têm poder de veto. Mas no discurso, todos são a favor de uma reforma que alinhe o Conselho de Segurança à demanda do século XXI. Bem, é um discurso muito etéreo, mas qualquer pequeno passo, qualquer pequeno gesto já é muita coisa, vai ser muita coisa, porque se trata das pessoas mais poderosas do mundo, chefes de Estado, chefes de governo, representantes das principais organizações internacionais. Então não é para achar que o G20 vai ser concluído com uma revolução na governança internacional, não é isso. É só uma indicação, um passinho de cada vez. Você pode achar que é demorado demais, opinião, talvez eu até concorde com você, mas as mudanças são mesmo graduais quando se trata de diplomacia. E ao longo do tempo, o G20 foi ampliando o seu enfoque de assuntos e o tema da segurança acaba sendo incluído. É claro que numa reunião com mais de 20, os principais líderes mundiais, se a gente está vendo guerra em Gaza, guerra no Líbano, guerra na Ucrânia, esse assunto inevitavelmente vai atravessar as discussões, ou pelo menos vai estar na pergunta dos jornalistas. Em que outro fórum você vai ver o ministro de Relações Exteriores da Rússia sendo ali confrontado, ou pelo menos tendo que enfrentar, fazer uma acariação? A tensão mais esperada é a presença do representante da Rússia. Essa é a minha aposta. A delegação da Rússia que vai ficar, acredito eu, um pouco isolada e vai caber aos jornalistas tentar decifrar o que está acontecendo, porque saber o que acontece é só quem está lá dentro. E jornalista não entra. Então é isso, Garrone correspondente aí, trabalhando e aqui contando um pouquinho dos bastidores para você. Tá uma barulheira aqui, tem feirinha, tem gente passeando. Tô me sentindo seguro no Rio de Janeiro, que muitas vezes é um sentimento incomum, né? Para usar um eufemismo. Esse foi o Garrone correspondente num vídeo um pouco fora do padrão do que eu costumo fazer, mas em breve estarei com o Vino Zap, com a coluna do Garrone, com todo o material e algumas novidades. Tem um documentário que eu estou editando que vai sair em algum momento para o canal, tá bom? Então se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Esse é o Garrone Correspondente, direto do Rio de Janeiro para a coluna do Garrone.